vamos passar então a refletir sobre este tema que aqui vemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, como sabeis, uma das 11 obras da codificação fundamental espírita. É Kardec quem o afirma. Afirma-o neste catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Este catálogo é lançado como um anexo à Revista Espírita de abril de 1869, por certo, a última preparada em vida por Denizar Hipólito Leon Rivail, que assumiu o pseudónimo de Kardec como codificador do Espiritismo. E neste catálogo, que ele lança anexo a esse número, nós podemos descarregá-lo da internet, é fácil de encontrar. Nós vemos este catálogo constituído por 3 partes e um texto solto, digamos lá, 4 partes, digamos assim. E logo a primeira parte tem este título, Codificação Fundamental, e tem 11 linhas. Cada linha tem um título de uma obra da Codificação Fundamental. São estas as 11 obras que lá vêm referidas. O Evangelho segundo o Espiritismo é esta que nós vemos aqui ao centro, em baixo, nesta linha de baixo, onde estão posicionadas as 5 obras de natureza básica, mas que não se esgota aqui a codificação fundamental, como muita gente às vezes pensa, porque ela é constituída efetivamente por 11, aquelas 3 de iniciação que se encontram na primeira linha à esquerda e, por fim, aquelas 3 especializadas que se encontram à direita na segunda linha. É, pois, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos hoje refletir sobre ela, ver como é que ela aparece, porque é que aparece, como aparece, quais são a evolução das edições, desde a publicação até à última edição, e por fim estabilizaremos na última edição, deve ser essa que devemos recolher para estudar, e à laia de aperitivo, de estímulo a que os amigos possam lê-la, faremos um breve resumo das suas várias partes. Pois esta obra tem já 37 anos. To you. Happy birthday. There you go. To you. You. Fê-la no passado abril. Ela foi lançada em abril de 1864, portanto cumpriu 160 anos neste abril de 2024. Como habitualmente fazemos neste tipo de reflexões, vamos olhar primeiro para o porquê desta obra, como é que ela surge, quando surge. Depois passamos por uma segunda fase em que vamos olhar para as questões da publicação da obra e das suas edições, das revisões que vai sofrendo até estabilizar na última, por certo, a quarta, e vamos então num terceiro e último passo da nossa palestra, olhar para essa última edição, aquela que reflete a ideia mais amadurecida dos autores, Kardec e os espíritos, e então vamos revisitar as suas partes, como vos disse, como um aperitivo, um incentivo a que os amigos possam estudar esta obra. Comecemos pelo porquê. Bom, o porquê realmente vem-nos esclarecido logo no preâmbulo desta obra. Vamos ver de uma forma resumida. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres. 3, as profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se,
por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam nele encontrado a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Então, amigos, o objeto desta obra, a finalidade desta obra, é exatamente o estudo e a concordância possível de se estabelecer do ensino moral de Jesus com a visão da filosofia e ciência espírita aplicada às diversas circunstâncias da vida em qualquer idade da humanidade. Não esqueçais que a finalidade do espiritismo, de acordo com a sua definição, é a dedução das consequências morais, as regras de bem proceder para facilitar, para auxiliar no progresso moral do homem. É, pois, esta a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo, fixando-se exatamente no ensino moral de Jesus. Esta obra é a sétima, na sequência da publicação das 11 da Codificação Fundamental. Aqui temos as 6 anteriores, antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha havido a Viagem Espírita de 1862, no ano 62, progredindo para trás o Espiritismo na sua expressão mais simples, uma obra de iniciação, enquanto a Viagem Espírita é uma obra especializada. Andando mais para trás, o ano de 61, o Livro dos Médios, uma obra de natureza básica, da mesma natureza do Evangelho segundo o Espiritismo. Andando mais para trás, em 1859, a primeira obra de iniciação, o que é o Espiritismo. Continuando a andar para trás, 1858, a primeira e a maior obra especializada e a maior dentro das 11 da Codificação Fundamental. Podemos-la encontrar distribuída por 12 volumes, 136 jornais mensais, a Revista Espírita. E, andando tudo para trás, até ao início da Codificação Fundamental, a primeira de todas, o Livro dos Espíritos, em 57. Faltavam, pois, agora todas estas obras. Ora, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E então depois, ainda vem neste mesmo ano e neste mesmo mês, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, a terceira obra de iniciação. Depois o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese e os caracteres da Revelação Espírita em 68. Portanto, vamos ao Evangelho. Visto estas 11 obras segundo o prisma das finalidades, aqui temos agrupadas em 3 grupos e dentro de cada grupo, pela cronologia, porque foram publicadas. As de iniciação, o que é o Espiritismo em 59, até ao resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas em 64. Nas especializadas, a Revista Espírita em 1858 e continua até 1869, passando por Viagem Espírita 1862 e os Caracteres da Revelação Espírita 1868, e as de natureza básica, o mesmo subconjunto a qual
pertence também ao Evangelho segundo o Espiritismo. Temos desde o Livro dos Espíritos 1857 até a Gênese 1868, passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 1864. O que é que havia imediatamente antes da publicação do Evangelho, ou melhor, da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo? Havia estas obras. Perante um conjunto tão vasto e tão rico de obras, poderemos perguntar como estudar. É importante porque também nos devemos perguntar quando e como devo eu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vimos que temos aqueles 3 conjuntos de iniciação básica especializada. Ora, se um autor cria obras de iniciação, bom está de ver que é para se iniciar por elas, o estudo. Mas, como não criou só uma, mas criou 3, já podemos perguntar por qual delas começar. Bom, diz-nos a razão que qualquer autor reflete uma melhor verdade na sua obra mais recente. Se eu for estudar Espiritismo, começando hoje, e escrevendo este ano uma obra sobre as minhas impressões de Espiritismo, e eu continuar a estudar durante 10 anos, daqui por 10 anos, se eu tornar a escrever uma obra sobre o mesmo tema, de certeza que essa obra é mais apurada, reflete uma verdade melhor. Então, se temos várias obras de iniciação, todas destinadas a iniciar, devemos começar da mais recente para a mais antiga. Por outro lado, também na iniciação, porque buscamos uma obra rápida, quem se inicia quer primeiro ter uma ideia muito rápida do que é, ver se depois interessa e então depois continuar os seus estudos. Então devemos também ir da mais simples para a mais completa, da menos volumosa para a mais volumosa. Posto estes 2 critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá exatamente esta sequência. Devemos começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, é simultaneamente a mais recente e é também a mais simples. Se a imprimirmos, são 20 páginas. São 42 capítulos, baseado na última edição. Lê-se no instante. Depois passarmos para a segunda mais antiga, ou a segunda menos recente, digamos assim, o ano de 1862, o Espiritismo na sua expressão mais simples, mas esta obra, além de ser mais antiga que o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, é também já mais completa. Completa no sentido mais volumosa. São 30 páginas, se imprimirmos, ou 60 capítulos. E, por fim, então, ir ao que é o Espiritismo, que é a primeira das obras de iniciação a surgir. Mas atenção, meus amigos, são 200 páginas, baseada na 8ª e última edição. Portanto, é por aqui que devemos começar o estudo do Espiritismo. Não é pelo Evangelho, já estão a ver que não é pelo Evangelho. O Evangelho não é uma obra de iniciação. Ok? Depois das obras de iniciação, diz-nos o próprio Kardec, numa das 11 da Codificação Fundamental, que é o Livro dos Médiuns, que aparece no ano de 1861, antes do Evangelho. Diz-nos, em 61, recordar-vos que obras é que havia. Havia imediatamente atrás o que é o Espiritismo, esta obra de iniciação, ainda não existiam as outras 2, mais recentes. Mais detrás do que é o Espiritismo, em 1858, havia a Revista Espírita e mais detrás existia o Livro dos Espíritos. Portanto, antes do Livro dos Médiuns, que é a 4ª na cronologia da Codificação Fundamental, existiam estas 3 obras. E então, na primeira parte, no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, que tem por título Do Método, no final os amigos podem ir consultar. Vão lá ver Kardec, que era também pedagogo, era professor,
tinha se especializado em ensinar, ele, e conhecendo a obra que estava a coligir, ele diz: começai pelo que é o Espiritismo. Ok? O que é que ele está a dizer? Começai pela obra de iniciação. Ele não podia falar no Espiritismo na sua expressão mais simples, nem no resumo da lei dos fenómenos espíritas. Porquê? Porque ainda estava no futuro, ele nem sabia que as ia escrever. Mas, portanto, deu o mote: começai pela iniciação. Depois de estudares o que é o Espiritismo, então sim, passai ao livro dos Espíritos. O que é que isto quer dizer, amigos? Olha, não é pelo Evangelho segundo o Espiritismo que se deve começar, nem sequer é pelo livro dos Espíritos que se deve começar. Há razões para isso. Deixo-vos aqui duas: confusão entre espírito e alma, confusão entre subjugação e possessão. Por isso, Kardec, para que começasse bem, para que as pessoas começassem bem os seus estudos, deverão ir pelas obras de iniciação e, por exemplo, esses dois problemas, digamos assim, meio confusos que estão no livro dos Espíritos, que é a primeira obra, naturalmente ficam sanados. Porque isto não é uma obra divina, isto não é uma obra perfeita. É uma obra feita por seres encarnados, por homens e espíritos, mas que tiveram também encarnados, mas desencarnados. Então são seres inteligentes. Não é uma obra feita por Deus. Então, ela vai evoluindo, tal como nós vamos produzindo melhores verdades sobre um tema, sobre uma realidade, ao longo do tempo que estudamos, quanto mais estudamos, também assim aconteceu com Kardec e os Espíritos e com a codificação, por isso todas estas obras foram editadas várias vezes e até o Evangelho também. Porque se fosse obra perfeita ficava nas primeiras edições e já não passava daí. Então sim, depois, continuando esse capítulo do método, no final, portanto, ele diz: então começai pelo que é o Espiritismo, depois passai para o Livro dos Espíritos, e então depois sim, pegai na Revista Espírita e por temas, tematicamente, porque a Revista Espírita é a maior das obras. Contém tudo o que está colocado nas outras 10 e até contém outros assuntos que não foram aproveitados para ser condensados em nenhuma das outras obras. E contém muito mais coisas, contém cartas, correspondência, relatórios de reuniões mediúnicas, enfim. É um verdadeiro diário de bordo. Portanto, Kardec diz: pegai na Revista Espírita e então sim, por temas, ide às outras consultar esse tema. Portanto, como estudar o Evangelho, depois da iniciação, depois de estudar o Livro dos Espíritos e, pegando na Revista Espírita, vão começando a ler e, ao primeiro tema que encontrarem, que queiram encontrar esse tema nas outras obras, vão à procura do mesmo tema no Evangelho. É como se comparássemos a codificação fundamental a uma casa, a um edifício. Nos alicerces desta casa estão as fundações, como em qualquer. Quais são as obras que constituem os alicerces? As 3 de iniciação. Depois das 3 de iniciação, como em qualquer casa, começamos a construir o chão. Depois, o chão o que é que é? O chão é o livro dos espíritos, naturalmente, certo? Foi o que Kardec nos disse. Depois da iniciação feita, então entrai no livro dos espíritos. Muito bem. Depois do livro dos espíritos, o que é que Kardec nos disse? Pegai na Revista Espírita. Na casa, o que é que a gente faz depois de ter o chão? Começa a construir as colunas, mas começa pela coluna mestra, a coluna que vai suportar o maior peso, certo? Qual é que é? A Revista Espírita. E então, tematicamente, dizer, procurar esse tema nas outras obras. Então construímos logo as outras colunas. Quais são as outras colunas? São as
restantes 4 obras que, junto com o Livro dos Espíritos, compõem o subconjunto das obras de natureza básica. A Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Céu e o Inferno. E para aqueles que já conhecem o Livro dos Espíritos, hão de reparar que, constituído como está em 4 partes, as outras 4 obras são desenvolvimentos de cada uma das partes. Por exemplo, a Gênese é um desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos, chamada As Causas Primárias. O Livro dos Médiuns é um desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, chamado O Mundo Espírita. O Evangelho, segundo o Espiritismo, esta obra que hoje estamos a estudar, é um desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Por fim, o Céu e o Inferno é um desenvolvimento da quarta e última parte do Livro dos Espíritos, que tem por título Esperanças e Consolações. E então, para completar a casa, o que falta? Falta o telhado, que neste caso tem 2 sótãos. A Viagem Espírita, 1862, e os Caracteres da Revelação Espírita, que, junto com a Revista Espírita, constituem o subgrupo das obras especializadas. É, pois, amigos, esta a relação sistémica entre as obras, e é esta a forma como devemos estudar o Espiritismo, e sabemos agora quando e como estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Passemos, pois, à segunda parte e analisemos historicamente como surge e a evolução que vai tendo, as revisões que vai tendo. Ele surge no dia 16 de abril de 1864. Surge com esta capa e com este título. Não se chamou de imediato Evangelho segundo o Espiritismo, não. Chamou-se Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem esta capa. Kardec trabalhava na altura, o seu escritório era aqui na passagem de Santana 59. Esta obra aparece na primeira edição com um prefácio, uma introdução e apenas 25 capítulos, e vai ter 4 revisões, 4 edições, a última em 1868, e deve ser essa última, essa 4ª edição, que nós devemos recolher para estudar, uma vez que reflete a ideia mais amadurecida dos autores. Como vimos, esta obra é de natureza básica, da mesma natureza que o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e Gênese. Ela aparece em abril de 1864, quando é lançada a público, com os tais 25 capítulos e um prefácio e uma introdução. Desta forma que aqui vemos, e o corpo, digamos, era constituído por esses 25 capítulos. Vemos-los aqui, podeis descarregar da internet a edição em francês. Esta é a edição em francês. E eu chamo a vossa atenção para os últimos 2 capítulos desta primeira edição. O 24º, que tinha por título Recolha de Séries de Preces Espíritas, e o 25º e último, na altura, Máximas Diversas. E por que chama a atenção a estes 2 capítulos? Porque as alterações à imitação, a esta obra, com o nome de Imitação do Evangelho, portanto, as alterações substanciais nesta obra são operadas a partir destes 2 capítulos. É assim que, passado uns meses, em agosto de 1864, surge uma alteração que depois é incorporada, só vai ser incorporada na segunda edição. O que era? Foi um suplemento ao capítulo das preces. Lembram-se? O capítulo 24 estava bastante curto. Kardec não queria transformar
o Evangelho segundo o Espiritismo em um livrinho de preces, fora dessa ideia. A prece no Espiritismo é entendida como uma conversa de coração, sem ser baseada num texto, numa cantilena, com Deus. Portanto, e não queria incentivar de forma nenhuma a isso. Então, nesse capítulo das preces, ele apenas colocou as preces específicas para a atividade espírita, aquelas que se usavam nas reuniões mediúnicas, etc. Mas apenas como uma orientação, já que a prece deve ser de coração e não deve ser de uma cantilena. Mas as pessoas iam-lhe pedindo, porque estavam muito arraigadas, nomeadamente à religião cristã católica, iam-lhe pedindo se não poderia expandir aquela expressa naquele capítulo e, nomeadamente, eh, a oração dominical, o conhecido Pai Nosso. E ele então, um pouco contrafeito, mas resolve realmente atender as pessoas e pegar no Pai Nosso, mas não deixá-lo só da forma mais simples como ele é ditado, mas antes ser expandido. E compõe até um pequenino livro que não pertence à codificação fundamental, mas é cópia do atual capítulo das preces, que já veremos, que podemos encontrar, que é a prece. Portanto, esta é a primeira alteração que Kardec faz, mas que só vem a introduzi-la no ano seguinte, na segunda edição. Na segunda edição, ele introduz estas preces renovadas, esse capítulo renovado das preces, e muda o nome à obra. Reparai, é na segunda edição que a imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, passa a designar-se Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui temos a capa, junho de 1865, mais de um ano depois. Em novembro de 65 é lançada a terceira edição. E na Revista Espírita, que também servia a este propósito, dar conhecimento às novas obras que se iam lançando, às edições que se iam fazendo, nomeadamente em capítulos com o título de notas biográficas. Se formos a novembro de 65, encontramos lá esta que nós aqui vemos, em que diz que no prelo, portanto na tipografia, para aparecer dentro de alguns dias o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira edição, revista, corrigida e modificada. E esta é a grande alteração de vulto que se faz no Evangelho segundo o Espiritismo, que passa, de facto, daqueles 25 capítulos para 28. E as alterações substanciais são feitas na transformação do 24º, que dá origem aos últimos que aqui vemos, o 27º e o 28º, enquanto que o 25º da primeira edição vai dar origem a três capítulos, que eram as máximas, e que aparecem aqui. Digamos que aquele das preces é expandido e vai para o final, com a prece dominical expandida, etc., que é a base, a fonte daquela brochura, a prece, enquanto que as máximas dos espíritos, as máximas espíritas, que estavam aglomeradas num pequeno capítulo, que era o último 25º, vai dar origem a 4 capítulos. Portanto, há aqui um aumento de 3. Então, passamos efetivamente para 28 capítulos, quando se tinha começado em 25 capítulos. A última edição é apenas um remanejar de vírgulas e pontos. Tem esta capa
capa, que aqui está, aparece no ano de 1868, já com estes 28 capítulos, um prefácio e uma introdução, e é esta aquela que nós devemos recolher para estudar. Aqui em Portugal, numa capa possível de encontrar em formato físico é esta, mas todas estas obras estão disponíveis na internet, podemos descarregá-la gratuitamente e ler, não tem direitos, nem estamos a cometer nenhuma ilegalidade. Sai, pois, em 25 de janeiro de 1868. É esta a data da última edição, essa que devemos estudar. É, pois, essa que nos vai agora permitir entrarmos na terceira e última parte da nossa palestra, em que, tal como vos prometemos, vamos oferecer-vos um resumo, uma passagem sobre as partes do Evangelho, à laia de um aperitivo, de um apelo, de um incentivo a que possam vir a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas daquela forma como já vimos. O que é esta obra? Esta obra é realmente um código de moral universal, explica as passagens obscuras dos Evangelhos. Jesus falou por parábolas, metáforas, e nem todas foram muito bem compreendidas. Aplica os ensinos de Jesus, o ensino moral de Jesus a todas as posições da vida, tem a chave para a compreensão dos Evangelhos. Enfim, o objeto exclusivo dele, e como vimos logo no início daquele vídeo, é o ensino moral. Daí que ele abstém-se de entrar em particularidades, por exemplo, da vida física de Jesus, da vida pessoal de Jesus, fixa-se apenas no ensinamento, no ensino moral de Jesus. Ele está todo ele organizado, com exclusão da introdução, do preâmbulo e da introdução, está todo ele organizado nesta forma ternária. Cada capítulo está organizado com uma máxima de Jesus, do ensino moral de Jesus, comentários de Kardec e instruções dos espíritos a respeito dessa máxima de Jesus. É constituído exatamente por estas partes. Cá tem, tanto o prefácio, ou preâmbulo, como queiram chamar, onde vem dito a finalidade da obra, aquele primeiro vídeo que nós vimos, que diz que vamos nos focar no ensino moral de Jesus. Depois, a introdução e o capítulo 1, que nos explica a natureza do Espiritismo e de onde vem a autoridade da doutrina espírita, explica-nos o que é o controle universal do ensino dos espíritos, por exemplo, já veremos. E então depois, entre o capítulo 2 e o 26, temos essas máximas de Jesus, do ensino moral de Jesus, e todas dissecadas desta forma. Começa com a máxima, comentários de Kardec, instruções dos espíritos. Por fim, os últimos dois capítulos, o 27 e o 28, os tais que apareceram do 24, com as preces. Tem um capítulo de Diogo 3 e a coletânea de preces. Olhemos para o prefácio e, em complemento do que já tínhamos visto naquele vídeo inicial, vejamos também outras palavras muito interessantes, uma mensagem muito interessante que lá está. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto.
Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta linda mensagem mediúnica, cujo autor espiritual é o Espírito de Verdade, que julga-se que poderá ser próprio Jesus ou espíritos bastante elevados, mas amando de Jesus, sendo Jesus, nos deixa esta linda mensagem que nos chama exatamente ao progresso moral. Olhai como termina: amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E aqui vemos até um sintoma de que talvez este Espírito da Verdade seja Jesus. Utiliza aqui umas palavras que nos soa ao que Jesus dizia. Isto o que vimos que podíamos encontrar no prefácio. Na introdução, realmente, é de capital importância nós percebermos esta introdução e capítulo primeiro, porque realmente nos mostra o que é a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser mesmo estudados este capítulo primeiro e esta introdução. O próprio Herculano Pires nos diz isso também. É aqui nesta introdução que nos é explicado de onde vem a autoridade da doutrina espírita, explicando-nos exatamente o controle universal do ensino dos espíritos, que é a ferramenta laboratorial desta ciência de observação, que é o espiritismo, em que nos diz: controle universal do ensino dos espíritos tem dois passos, ou dois controles. O primeiro é a razão, isto é, o investigador. Nós, quando escutamos os espíritos, primeiro aquilo que os espíritos nos estão a dizer tem que passar na nossa razão, em função daquilo que nós sabemos, do que estudamos, da codificação fundamental, etc., e ver se passa no crivo da nossa razão. Claro que o que nos podem dizer os espíritos pode ser concordante com o que já vinha na codificação fundamental, tudo bem, vem só reforçar ainda mais a natureza científica, como ciência de observação que é. Pode ser algo novo, ok, ótimo. Os espíritos no século XIX não podiam falar, por exemplo, dois problemas atuais da nossa sociedade, ou dois assuntos atuais da nossa sociedade: casamento homossexual enquanto lei dos homens, eutanásia, ok? Não encontram na Convenção Fundamental. Portanto, poderemos, no crivo da nossa razão, estamos a falar de um assunto que não vinha antes, ok, vamos deixar passar neste primeiro controle e vamos passar ao segundo, que é a concordância universal do ensino dos espíritos. A concordância entre vários espíritos, escutando vários espíritos. Ou pode, uma terceira solução que é contra aquilo que foi dito e está consignado na codificação fundamental. Não quer dizer que não seja uma melhor verdade. Então, Kardec não reviu todas as obras? Não foi alterando todas as obras? Foi. Então isto é progressivo, o espiritismo é progressivo. Mas, aqui, se assim for, se vier algo que é contrário ao que vem na codificação fundamental, e se passar no nosso crivo da razão, isto é, bom, é contrário, mas parece mais adequado, por exemplo, ao que se sabe hoje, à evolução das... Ok, temos é que o fazer sujeitar à concordância entre os espíritos, que é o segundo controle.
é o que vem aqui embaixo, a concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Portanto, temos que fazer o mesmo que Kardec fez. Não é por aparecer um espírito atual, através de um médium muito conhecido ou o que seja, que vem uma melhor verdade, que arruma para um canto aquilo que Kardec e os espíritos, com este controle rigorosíssimo de comprovação, obtiveram. Não. Temos então que passa no crivo da nossa razão. Quando é um assunto novo na nossa ótica e tal e qual nós praticamos quando estamos no nosso laboratório espírita, estabelecemos uma maioria simples, em termos estatísticos. Isto é, imaginemos que estou a ouvir 10 espíritos diferentes através de 2 médiuns. E sobre um assunto novo, um assunto que não está dito, não vem na codificação fundamental, Kardec não o referiu, temos 6 espíritos que estão de acordo numa opinião e temos 4 que não. Como é um assunto novo, naturalmente, qual é a melhor verdade? É a dos 6. Maioria simples. Mas, se for uma ideia contrária ao que já vinha na codificação fundamental, aqui manda o respeito, o rigor científico desta ciência da observação, que já não seja só uma maioria simples, mas deva ser uma maioria absoluta ou qualificada. Isto é, tomando o mesmo exemplo dos 10 espíritos através de 2 médios, pois 6 com 4, não, eu vou continuar a ficar com o que Kardec e os espíritos disseram. Se for 9 contra 1, assim está bem. Assim aceito a nova ideia, porque é uma maioria absoluta. E vou continuando, quantos mais, vou continuando a estar sem a ter de absoluto. Vou continuando a escutar outros espíritos. Portanto, é aqui que se baseia a autoridade da doutrina espírita, que infelizmente muita gente não a observa. E quantas obras são hoje escritas nos tempos modernos, mas porque é por um médium muito conhecido, mas depois vemos que é apenas um espírito, seja qual o nome que ele tiver, e muitas vezes se vê passar isso, a obra, e as pessoas incautamente aceitam o que lá vem e que é contrário. Não têm o cuidado de comparar com o que vem na codificação fundamental. Há muitas obras dessas. Portanto, sejamos sérios, mantenhamos a autoridade da doutrina espírita de forma séria. É progressiva, mas tem que ser com o mesmo rigor. E esta introdução e este capítulo primeiro nos ensinam isso claramente. E até dão um exemplo, depois dão um mote de como vão aparecer os outros capítulos todos do Evangelho. Exatamente nesta lógica de 3. Começar na máxima de Jesus, colocações, comentários de Kardec e dos Espíritos. Vamos ver, por exemplo. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último jota e o último ponto. Aqui vemos esta máxima de Jesus, que ele não veio para destruir a lei. Jesus era judeu. Em termos religiosos, ele era judeu. O cristianismo só veio depois de Jesus. Calma, não é? Jesus não era cristão, nem se chamava Cristo. Isso foi um nome que lhe deram depois. Paulo de Tarso. Portanto, José de Nazaré e era judeu em termos religiosos, mas era um rabi, um rabino judeu moderado. E por isso ele diz, eu não vim destruir a lei. Venho dar-lhe uma nova interpretação, uma mais justa interpretação.
É isto que é, em que se baseia a autoridade do ensino espírita. Estão a ver? Aquilo não é, não é porque venha uma coisa nova, uma coisa. Não, é a lei de Deus é única. Nós é que a vamos descobrindo, vamos tendo uma melhor ideia dela à medida que desenvolvemos a nossa inteligência. Portanto, e Jesus, muito avançado que era, veio trazer racionalmente explicações melhores do que aquela que existiam até então. Depois, e nesta sequência, depois da máxima de Jesus, então, O comentários de Espiritismo. Kardec. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis, ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. Aqui estão os comentários de Kardec a respeito exatamente desta obra, que até começou por se chamar Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós vemos o cuidado que há aqui de caracterizar corretamente qual a finalidade desta obra. Portanto, é a visão da filosofia e da ciência espírita, da racionalidade sobre a parte dos evangelhos que interessam para o desenvolvimento moral, que representam o ensino moral de Jesus. Devo-vos recordar que hoje temos evidências físicas, históricas, paleontológicas, de 82 evangelhos, não apenas os 4 canônicos que o cristianismo adotou. Ao espiritismo não interessa o número que seja, interessa é o conteúdo daquelas partes que relevam para o progresso moral do homem. Não para destruir a lei, porque a lei de Deus é indestrutível. O problema é que não há nenhum ser humano que conheça a lei, nem sequer Jesus. Cuidado. Jesus trouxe-nos foi a melhor interpretação possível, mas ele é um ser humano como nós, é filho de Deus, foi um ser humano como nós, é filho de Deus hoje. Poderá estar já livre de encarnações, será talvez um ser simples, alma, ou ainda espírito, não sei, não sabemos, mas não é ele o filho de Deus, ele não foi criado puro. Onde é que está aí o mérito de Jesus? Se ele fosse um beneficiado, o dito Cristo, estão a ver? Portanto, mas sim, ele é o referencial moral maior que conhecemos e que o Espiritismo adota,
exatamente pelo mérito que ele tem. Claro que ele também teve mestres, há espíritos, há de haver seres inteligentes, espíritos ou almas, ser simples, mais avançados que Jesus, nomeadamente os seus mestres, mas nós não os conhecemos a esses, dado a nossa relativa imperfeição. Depois dos comentários de Kardec, há uma parte reservada Fenelon, às questões dos espíritos. o espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai-vos para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Estas instruções dos espíritos que resolveram colaborar nos comentários sobre cada um destes capítulos das máximas do ensino de Jesus, dão-nos a sensação, e como ouvimos agora aqui este espírito Fenelon dizer, que, e porque nós vimos que aquela mensagem primeiro espírito é verdade, que se julga ser ou Jesus ou espíritos bastante elevados trabalhando com Jesus, transmitindo a ideia de Jesus, nos parece ser que, dadas estas coincidências, nos parece ser que seja talvez Jesus, o Espírito da Verdade, ou os Espíritos trabalhando unidos com Jesus, tenham vindo há 160 anos atrás ajudar a clarificar aquilo que Jesus havia dito de forma parabólica e metafórica que não havia sido bem entendido. Daí também este nome de Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a ideia filosófica e científica espírita. Portanto, amigos, ficam com uma ideia de como agora vão ser tratados todos os outros capítulos entre o segundo e o 24º, em que se extrai do Sermão da Montanha de Jesus, que podemos ver nos Evangelhos, nestes canónicos de Mateus e Lucas, daqueles ensinamentos todos que constituem ensino moral, como por exemplo, o meu reino não é deste mundo, bem-aventurados os puros de coração, honrai pai e mãe, trabalhadores da última hora, muitas moedas na casa do meu pai, bem-aventurados os pobres de espírito, amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, fora da caridade não há salvação, a máxima do espiritismo. A fé transporta montanhas, muito importante, apelando à racionalidade. Não separeis o que Deus juntou, estranha moral. Portanto, todos estes capítulos são depois abordados desta forma ternária. Esta máxima, comentários de Kardec e eventuais comentários de espíritos. Por exemplo, no capítulo 19, aquele que a fé transporta montanhas, no item 7 vem uma coisa muito interessante. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes
em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Aqui temos o motor de todo o esforço da codificação, e nomeadamente o desta obra. É racionalizar as consequências de bem proceder, as consequências morais. Entender porque é bem proceder. Não, que a tua mão esquerda não veja a direita, o que é que isso significa? Honrai pai e mãe, estranha moral, enfim, por aí adiante. Okay? É este o apelo. Portanto, a utilização da fé, mas a fé inabalável. Não é a fé que acredita num dogma, numa interpretação de um qualquer ente, sem oferecer justificação nenhuma. A nossa fé inabalável tem que ser compreendida. Nós temos que saber não apenas o que é bem ou o que é mal, mas porquê que é bem e porquê que é mal. Porque até ao longo do tempo, com um maior desenvolvimento intelectual, nós reformulamos as regras de bem proceder. Dou-vos um exemplo simples. Os calças pelas senhoras. Há 60 anos aqui em Portugal, e de certeza no Brasil, era imoral uma senhora usar calças. Hoje é moral, não é? É bem proceder. Estão a ver? Porque o homem evoluiu e chegou à conclusão que era estúpida essa inibição, era maltratar o sexo feminino, não ter os mesmos direitos de utilizar uma peça de roupa em que isso podia ser mal. Estão a ver? Ok? Há muitos exemplos, pena de morte, enfim, por aí adiante. Portanto, daí que nós temos sempre que usar a razão para podermos justificar o que é bem e o que é mal. E é isto que está debaixo desta organização ternária da explicação de cada um das máximas de Jesus do Sermão da Montanha. Por fim, os 2 capítulos reservados. Primeiro, o 27, tem o título Pedi ao 3, como orar. E então depois aquela coletânea de prece já expandida, com a oração dominical, já explicado o Pai Nosso expandido em cada uma das suas estrofes. Vamos ver um pequeno vídeo daquilo que consideramos importante do capítulo 27, que Pedi e obtereis, em que nos ensina a orar. Vamos ver. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Prece é uma evocação. É quando o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor. Prece é vibração. É quando mais nos aproximamos de Deus. É uma expansão íntima da alma com o seu Criador. O capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, nos traz as condições da prece. O que Jesus deixou em relação a como fazer uma prece? Está bem claro. Fazermos nossa prece com fé e devoção. Recolhidos na paz, conversarmos com Deus nosso Pai, ou com Jesus, ou com os nossos amigos espirituais, em poucas palavras, mas com grande fé no coração. Palavras bonitas ou da boca para fora não surte efeito. O que interessa a Deus é a intenção do que nos leva a rezar.
É a vontade de melhorarmos, de chegarmos mais perto dele em pensamentos de bondade, para que ele nos guie na prática da verdade, da caridade e do amor. Queridos amigos, se outra coisa não reter deste vídeo, retei pelo menos a natureza da prece, que deve ser feita endereçando 3 coisas: louvar, agradecer e pedir, e não só pedir. Isto mesmo vem explicitado no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vimos que o Evangelho é uma expansão da terceira parte do Livro dos Espíritos. Isto mesmo vem explicitado na lei moral da adoração. E de lá, a lei moral da adoração, e vão ver exatamente aqui a natureza da prece, o louvar, o agradecer e o pedir, o fazer a prece de coração e não a da cantilena, pensando naquilo que se está a dizer. Queridos amigos, era isto que tínhamos para vocês. Para vos trazermos esta palestra, nós consultamos todas estas obras que aqui estão, que vos recomendamos também a ler. Fomos falando delas ao longo da nossa apresentação. Esta palestra, como habitualmente, vai ficar gravada nos canais em que estamos a transmitir, em YouTube, Espiritismo JG, Anália Franco, também, sendo Anália Franco, Facebook, Centro Espírita Batuíra e Espiritismo JG, onde nós agora vamos ver alguma pergunta que vocês nos queiram deixar no chat ou algum comentário interessante, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua dúvida no chat, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, basta só escrever-nos e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível. Estava, pois, agora à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado, amigos.